Meu nome é Marcos Douglas e dou início aqui à apresentação. Hoje eu vou falar sobre Frei Pascal e Lazarus. Foi até a ideia do Daniel, proposta por ele, com esse título. E eu achei interessante. Vou mostrar um pouco aí e tentar desmistificar a ideia de que o Lazarus, hoje em dia, ainda não está bem maduro para fazer aplicações comerciais, aplicações de uso geral em produção. Então, vou tentar desmistificar isso e tentar meio que provar que ele sim já está bem maduro e que vocês podem construir aplicações reais e até mesmo aplicações complexas com essa ferramenta. Aqui um pouco da minha experiência aí, pós-graduado em engenharia de software. Eu tenho uma empresa também, Delfari, desde 2004, de presto consultoria. Também trabalho no CREMES, que é o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. E também trabalho remotamente, 100% remoto, na LiveMoon, que é uma empresa francesa que eu também vou falar um pouco mais dela adiante. E esse aqui é meu blog, alguns devem conhecer, para quem não conhece, objectpascalprogramming.com. Uma breve história do Frei Pascal, para quem não conhece, rapidamente. Começa na década de 80, pelo Florian, que nessa época a Borland estava descontinuando o Turbo Pascal, compilador. Só um detalhe ali, custava $50 e ele era um compilador mais utilizado, mais comprado na época. Só que eles estavam descontinuando porque estava nascendo o Delphi. Então, o Florian, que é o cara que iniciou o Frei Pascal, começou a desenvolver utilizando o próprio Turbo Pascal. Tá, originalmente era 16 bits do Turbo Pascal, mas ele já fazia aplicações de 32 bits com as primeiras versões do Frei Pascal. E um pouco tempo depois, 2 anos depois, ele já era capaz de compilar a si mesmo. Então, o primeiro detalhe do Frei Pascal é que ele é feito em Frei Pascal. Então, você precisa da versão anterior estável para compilar a próxima versão com os próprios fontes. Tem um link ali, caso alguém queira verificar depois. E aí vem o Lazarus. Ele iniciou nesse projeto Megido, de 98 a 99, mas não teve muito interesse do pessoal, porque esse Megido era originado desse Cybele, que até hoje é utilizado. Eu nunca utilizei, mas dei essa pesquisada, até hoje é utilizado, que é a única IDE RAD para a IBM OS2. E por causa das restrições que tinham lá, talvez de licença, algo assim, houve desinteresse da comunidade em continuar o Megido. Então, ele morreu em fevereiro de 99, o Lazarus tem esse nome por causa do Lazarus da Bíblia, que renasceu, algo assim. Iniciado por esses três caras aí, e em 2000 o Matias entrou no projeto. Esse cara hoje é o cara que encabeça o desenvolvimento, é o desenvolvedor principal, vamos dizer assim. Esse cara fez bastante coisa, ainda faz bastante coisa no Lazarus, como o code, tudo da ideia, code completion, tudo que é configuração, a parte também do SymEdit, que é aquele editor que foi portado. O SymEdit foi portado também para o Lazarus, que é o editor ali onde a gente escreve mesmo o código. Foi tudo portado por ele também, feito por ele, então é o cara que mais domina aí. Então, por que utilizar o Lazarus? Primeiro, é livre, extensível, e ele é desenvolvido pelo próprio Lazarus também, assim como o Frei Pascal, ou seja, você pode estender ele você mesmo, sabendo Pascal, você pode utilizar ele e estender ele como você quiser, como você desejar. Pode customizá-lo. E, além disso, você ainda pode ter lucro, se beneficiando da tecnologia que ele oferece e também da comunidade em si.
Na parte de lucro, cada empresa aí, ou até a pessoa pode ter uma visão diferente, mas, para mim, basicamente é isso, é o investimento sobre o tempo ou o dinheiro que você está colocando ali em cima. Segundo a internet, a maioria dos desenvolvedores usam o JavaScript, que é o que mais está na moda. Em segundo lugar, tem Java, C#, tem empresa aqui, se não me engano, a Globo trabalha também com Golang, que é do Google. E já vi também empresas que trabalham com Hub, mais para a internet e tal. E Smalltalk, para quem gosta e lê sobre orientação a objetos, sabe que iniciou em Smalltalk e até ele mesmo está renascendo aí com esse projeto Faro. Se vocês pesquisarem Faro Project, vão ver que a comunidade está crescendo dele também. E o Lazarus parece não ser tão famoso. Então, a pergunta que eu faço é essa. Um mundo dominado por outras linguagens, vale a pena investir no Lázaro e ainda ter lucro com isso? Assim, essa é uma foto pessoal, me desculpe, mas sou eu e minha esposa, ela está aqui hoje também. Mas é uma forma direta de demonstrar, direta, sem rodeios, de demonstrar que sim, você pode ter lucro real com Lázaro. Somos nós dois ainda esse ano, em setembro, na Espanha. Para determinadas pessoas, gosta de comprar um carro do ano e tal, então cada um tem seu objetivo. O que eu quero demonstrar aqui é que a gente consegue viver do jeito que a gente quer e concluir nossos objetivos. E a ferramenta que eu utilizo hoje, Lazarus, eu utilizo o Delphi também, mas 90% é Lazarus, me proporciona isso. Então, é um jeito que eu encontrei de demonstrar que sim, você pode ter lucro. Mas vai depender não só da ferramenta, vai depender dos seus objetivos, qualificações de você, porque poderia ser Lazarus, poderia ser qualquer outra ferramenta, C# e tal, mas ela não vai fazer a mágica, vai depender de você construir a aplicação da maneira correta. Mas, para mim, essa ferramenta, o Lazarus, funciona bem e me proporciona o lucro desejado. Na parte de tecnologia, eu dividi aqui em tecnologia que o Lazarus, né, nos dá, dividi em simplicidade, eficiência e as features que ele dá. Simplicidade, na minha opinião, é poder instalar todo o ambiente cross-compile em poucos minutos. Esse cara aqui, FP Cup Deluxe, é um software que eu vou falar mais à frente, que vai auxiliar na instalação dele, inclusive para você fazer cross-compile de Windows para Linux e vice-versa. Não se preocupar com dependência antes da instalação da IDE, ou seja, não precisa baixar aquela máquina virtual, 9 ponto alguma coisa, para fazer funcionar. Como a gente tem em C#, em Java, por exemplo. Eu consigo ter várias versões de IDE só copiando e colando uma pasta entre HDs. Eu não preciso ter um instalador que vai configurar lá o registro do Windows e alterar isso. Não preciso, basta só copiar uma pasta. Então, eu faço um backup até da IDE e dos projetos com apenas um clique. Ali é mais uma dica também uma ferramenta que eu utilizo para fazer backup desse tipo aí. Poderia fazer só arrastando pelo próprio Windows, mas aquele ali facilita também. Só uma dica, o Free File Sync. Não sei se ele funciona para Linux, nunca testei, talvez só Windows. Ser multiplataforma com apenas um clique. Eu consigo, na minha aplicação, eu trabalho 99% mais com Windows, que os meus clientes utilizam o Windows, então é uma escolha natural. Mas eu também trabalho com sistemas Linux e dentro do Windows, com um clique, eu gero o executável direto para o Linux. Tá? Executar a ideia a partir do HD externo. Eu também posso carregar um HD comigo, de vez em quando estou com ele, que eu posso, em qualquer cliente, em qualquer momento, espetar em algum computador e ter minha ideia toda ali pronta.
eu não preciso instalar nada. Então, eu posso dar manutenção lá na hora sem precisar instalar nada. A única coisa que eu tenho que mexer é dizer qual é aquele drive. Então, sempre boto um drive W, modifico lá que quando eu espeto o HD, se ele cair no D, não é alguma coisa, eu boto de W, porque todos os paths estão organizados para esse W. É a única coisa que eu preciso fazer. Gera um executável sem dependências, binários nativos, que é diferente do que a gente tem com máquinas virtuais hoje em dia. Eficiência, é a linguagem que a maioria aqui já deve conhecer, é o Object Pascal, simples, estática, de alto nível. É uma linguagem que a gente consegue descer até o assembly, se precisar escrever, e até alto nível com orientação objeto, e interface e tudo mais. Tem uma ótima performance e a leitura do código é facilitada, bem diferente de outras linguagens que você tem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Features. É possível desenvolver todo tipo de sistema, desktop, command line, web, mobile e embedded, e se vocês pesquisarem na internet, tem até sistemas operacionais desenvolvidos em Object Pascal. No entanto, esses três últimos eu não trabalhei, não tenho experiência nem em desenvolvimento de sistema operacional e mobile ainda no início. Tá? Então tem um asterisco ali. Porque na parte de tecnologia ainda, cross-compile, que é a frase aí que vocês veem no site do Lazarus, write once, compile anywhere. E é verdade. Como eu falei, entre o Windows, Linux e vice-versa. Sistemas operacionais suportados, é um copy-paste aí do site do FreePascal. Todos esses que tem lá e outros, porque sempre tem alguém desenvolvendo para um novo sistema, um ARM, seja lá o que for embarcado, tem sempre alguém desenvolvendo uma versão em que, inclusive, o Lazarus possa ser executado dentro desses mini-sistemas, que já existe hoje. E a comunidade, que é bem grande no Brasil, né, tem fóruns, Facebook, listas, ainda que a maioria seja sobre Delphi, mas é a mesma linguagem, então pode-se obter bastante ajuda nessas mesmas linguagens, são intercambiáveis. Tem uma grande comunidade no exterior, só que o inglês é mandatório. Tem como usar o Google Translate? Até tem, mas se você tiver uma dúvida muito difícil, vai ser difícil de se expressar se não saber inglês. Então, infelizmente ou não, você tem que saber inglês. Mas você tem acesso a desenvolvedores originais, como eu falei, o Matias, até mesmo o Florian, ele responde perguntas diretamente, subdividido lá entre o fórum de desenvolvedor, do desenvolvimento desenvolvimento do compilador, fórum só sobre o FreePascal, fórum só sobre o Lazarus, e vocês conseguem discutir diretamente com os caras que desenvolvem a ferramenta. Obviamente, eles não respondem todas as perguntas, mas eles estão lá. Muitos projetos open source, desde pequena libs até sistemas completos, é encontrado, né, nessa plataforma, né, no Lazarus, FreePascal. E se não houver, você sempre tem a possibilidade de usar uma lib em C, que para todo problema sempre vai ter uma lib em C que você pode utilizar. Os recursos da IDE. Tem os componentes nativos, Online Package Manager, que é muito chamado OPM só, é o gerenciador de pacotes. Isso já tem algum tempo, mas não é tão... Talvez não seja tão divulgado assim, ou não tão utilizado. E ferramentas. Os componentes nativos. Tem dezenas de componentes nativos, desde widgets, utilitários, acesso a dados, etc. Aí eu coloquei aqui, esses são os componentes que vêm instalados por padrão quando você instala um Lazarus puro, sem modificar nada. Tá? E mais esses aqui. Esse SimEdit aqui é o que
que foi migrado, né? Antes só tinha baseada a ideia toda baseada nesses componentes, que você também pode utilizar eles. Eu não tenho certeza se isso tem no Delphi. Você pode utilizar ele para fazer seus próprios editores também. Eu utilizo muito isso para, por exemplo, mostrar HTML, JavaScript, JSON, essas coisas, dentro da própria aplicação. Recurso open source. Vai existir vários aí, mas temos a própria CBR, open source, Zeus Lib, tá, para acesso a dados, que é muito utilizado. Se não quiser, sem instalar Zeus Lib, o padrão é o SQLDB, que já vem num dos pacotes lá do Lazarus, é só instalar. Na verdade, ele não é do Lazarus, é do FreePascal, é uma lib do FreePascal, mas tem um pack de Lazarus para colocar ele dentro da IDE e mostrar lá os componentes lá em cima. Ind 10, coloquei aqui, funciona bem, porque eu já vi várias pessoas falando que o Ind não funciona, ou parou de funcionar em determinada versão e tal, e utilizam outros, mas eu estou utilizando até num projeto atual, o Ind 10 para e-mails, envio, recebimento, e está funcionando bem. Sendo que Synapse, que eu sempre utilizei muito e continuo utilizando antes até do Ind 10, o Synapse Lib é outra opção para tudo relacionado à rede. Tá, qualquer tipo de protocolo de rede tem essa lib Synapse. O único detalhe é que ela não tem os componentes lá em cima. São tudo classes. Vocês têm que criar as classes e utilizar os métodos e propriedades que tem das classes. Diferente do Ind, que você pode utilizar os componentes lá, dropar num formulário, num data módulo e utilizar. Algumas outras opções aqui, Laje Report para relatórios, mas também tem o Fortes, que é utilizado pela CBR. Esse Synopse, eu estou para verificar isso também, mas é bem legal, é um gerador de PDF, mas você não tem um editor visual, é tudo no código. Só que ele não tem dependência nenhuma com nada de gráfico. Ou seja, você pode gerar PDFs lá do servidor, sem ter nenhum pacote, sem inchar nada, com nada visual, só apenas no código. Asterisco ali, porque ainda estou na pesquisa, mas valeu a pena colocar aí também. É do mesmo projeto, é um subprojeto do projeto Marmotte, Synopse Marmotte. E esse Lazarus Code and Component Repository, é o CCR, vai ter centenas de componentes lá, inclusive aquele RX que a gente sempre usou no Delphi, pelo menos os Delphi mais antigos, todo mundo sempre utilizou, ele está lá também. Centenas de componentes. Separado lá por pastas, você pode instalar o que você quiser através dessas URLs aí. O OPM, que é o Online Package Manager, automatiza o processo de instalar e atualizar e configurar os pacotes. Isso antes não existia, como falei, é mais ou menos novidade, mas que já tem um tempo. Não vem instalado por padrão, e você pode instalar ele selecionando lá no menu Install Package Online Package Manager. Ele tem essa verificação automática de dependência. Ou seja, teoricamente, se eu instalo um pacote da CBR e esse pacote depende de outro, ele sabe disso, que depende, automaticamente vai perguntar se você quer baixar e vai baixar tudo por padrão, para funcionar aquele determinado pacote que você quer e todas as dependências dele. Inclusive dependências a níveis de versão, não só de um pacote em si, mas determinado pacote, determinada versão. Ele faz isso para você. Mas você também pode criar seus repositórios públicos e privados. Que isso é legal para, por exemplo, dentro de uma empresa, você pode ter a empresa ter os pacotes privados ali dela, e cada vez que um desenvolvedor atualiza, isso automaticamente pode ou não startar ali na interface, você pode configurar isso, de ele ficar te avisando que houve uma atualização, você atualiza e a vida que segue. Para falar mais sobre ele, nessa URL aí. No próprio OPM, se você digitar TDI Notebook, é um dos componentes que está registrado lá para que você possa instalar. Por acaso, é do autor aí, do Daniel Simões, que qualquer pessoa, na verdade, pode fazer o seu componente, sua biblioteca e registrar lá. Na verdade, você pede para registrar.
pela própria interface, que é mais ou menos essa aqui. Ela pode estar um pouquinho desatualizada, que eu não utilizo a versão mais atual, mas é mais ou menos isso aqui. E ali no Create você pode criar o seu repositório, botar num GitHub, por exemplo, e depois, pelos botões ali, enviar isso para a equipe lá do Lazarus. Aí eles fazem uma conferência de questão de vírus, essas coisas assim, e de licença, é importante. E depois seu componente, sua biblioteca, componente, seja lá o que for, vai aparecer para todo mundo que está utilizando o Lazarus. Vocês podem pesquisar qualquer pacote lá em cima, ou talvez também até na web. Caso vocês nem queiram instalar isso agora e só ver os pacotes, se vocês forem, não sei se é opm.lazarus, não, acho que é packages.lazarus-ide, aquele é um sub, né, de packages.lazarus.ide.com, e ele vai aparecer uma interface similar que você pode pesquisar lá os componentes que tem disponível. Ferramentas. Tem uma infinidade lá de ferramentas na própria IDE, e muitas delas você só descobre quando precisa. Eu mesmo não utilizo todas elas, talvez eu só utilize, sei lá, 5%, porque eu não me prendo muito a determinadas facilidades que amanhã ou depois podem não existir mais, ou não existir em determinada versão do lado que eu esteja trabalhando no momento, e aí eu não consigo caminhar. Mas temos várias ferramentas lá. Aí eu selecionei algumas simples e outras até mais interessantes. Só daí a gente vê isso aí no GExpert, para quem trabalhava em Delphi 5, 6, 7, instalava algo assim, então tem por padrão. Esse também é interessante. Você seleciona ali, seguindo ali o fluxo, e altera os identificadores. Aqui não é nada para comparar, tipo, o Delphi já tem isso, ou o Delphi não tem isso. É o que tem na ferramenta, aqui, sem fazer comparações, né? Que tem na ferramenta disponível para ser utilizado. Outras coisas mais simples, mas para mim é bem útil, de você colocar só o cursor ali, ele já mostra o que casa ali o Begin End, onde inicia e termina. Tem outros pacotes que você bota aquela linhazinha do lado também, se quiser. Outros nem tão interessantes, por exemplo, você pode dizer que um determinado identificador vai ter a cor verde e outros amarelo. Não sei por que assim, eu usaria isso. Talvez uma constante que é muito importante ou queira visualizar uma constante no código inteiro, não sei. Mas está lá também, você pode utilizar esse tipo de feature. Esse aí é bem legal. Você digitar em várias linhas ao mesmo tempo, assim como selecionar blocos e digitar onde selecionou o bloco também, mas não está aqui. E aí a gente passa para um outro tópico, de técnicas da linguagem Objective Pascal. Eu separei só algumas aqui. Esse foi até um tópico que o Daniel até sugeriu que tivesse. E, enfim, construções virtuais. Parece algo simples, dar um create e dizer que ele é virtual. Mas isso não existe nas outras linguagens, como C# e Java. Você não tem um construtor virtual, como tem no Delphi. Você consegue chamar um construtor acima, uma classe herdada e tal, mas ele não é virtual. Você não consegue, como diz aqui, está bem à frente, Delphi está bem à frente de Java e C#, que define construtores virtuais. É uma forma eficiente de se criar fábricas, né, de classes. Eu tenho até um post aí no meu blog sobre isso, construtores virtuais, que dá os exemplos lá sobre o que ele está dizendo aqui, que não fui eu, foi o Arnold, que é do Sinopse Marmot. Acho que quem aqui conhece o Marmot? Levanta a mão. Então, quase 2.000 pessoas. Enfim, lá tem um exemplo lá de como você pode utilizar isso que você não utilizaria em outras linguagens.
Esse método que eu chamei de método ref, de referência, para você transformar uma instância de classe em interface. Tem muita gente que diz que o Object Partial pode ser difícil porque você não controla a memória, você pode esquecer de destruir, aí vai tendo memory leak, e isso é um problema, realmente é um problema. E em Java, em C# você não precisa se preocupar com isso. Na verdade, precisa muito, mas a maioria acha que não. E essa simples técnica aí, também você pode ver os detalhes lá no link lá, é você conseguir, dentro de uma instância de uma classe, transformar ela numa instância de interface com apenas uma linha. E com isso você não precisa utilizar, como está ali a parte de baixo, você não precisa utilizar o free dela, não precisa destruir a instância. Utilizando só um método na classe com apenas uma linha. Classes alinhadas. Isso aqui outras linguagens têm, com certeza, mas é uma técnica, diria, avançada, porque isso não tem tanto tempo assim. Reduz o número de classes públicas, melhora o encapsulamento e o polimorfismo local. Em vez de você declarar todas as classes na parte lá de interface, todas sendo públicas, você pode declarar classes uma dentro da outra, como está ali o exemplo do foo bar, e com isso você pode diminuir a visibilidade delas. Inclusive, você pode até acrescentar ou não determinadas coisas em classes, virtualmente falando, fazendo esse tipo de coisa. Tem também nesse link aqui, que, por exemplo, você tem um tbar ali, um exemplo da classe tbar fora, que é utilizado por essa tfoo, mas você quer fazer determinada coisa diferente nessa instância aí de tbar dentro dessa classe. Então, é como se você estivesse redeclarando um tbar ali dentro e customizando só para esse cara aqui específico. Então, tem um exemplo lá melhor do que aquele ali, que não acabei aqui, nesse link aqui, para pelo menos você visualizar o que pode fazer com isso. Macros, isso aqui não é exatamente uma coisa da linguagem C, não é da linguagem C, é mais do Free Pascal. Definir macros que são pré-processadas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma unidade daquele jeito ali, o nome dela, né? FPC, RTL e Windows. No Delphi a gente tem o namespace. Eles chamam de namespace, não sei por quê, porque uma unit sempre foi um namespace, muito antes de várias outras linguagens. Só que eles chamam de namespace porque tem um ponto ali, você configura no compilador e no código você, por exemplo, não precisaria ter o FPC se fosse um namespace lá. Ok. Isso também está sendo implementado ou já foi implementado na versão mais atual do Free Pascal, não na versão corrente e estável, mas está lá também. Mas ali é algo mais poderoso. Eu tenho uma unit qualquer, de nome qualquer, e eu poderia ter identificadores iguais, nomes de classe iguais em dois units, com nomes diferentes, claro, mas o mesmo identificador. Se eu utilizar essas duas... se eu quiser tirar essas duas classes, vamos supor, duas classes em duas unidades. Se eu quiser utilizar essas duas classes no mesmo código, eu precisaria prefixar uma das duas classes com o nome da unit, correto? Só que se a unit for grande assim, fica bem verboso o código. Então, posso definir em algum lugar que o nome da unit, FPC, RTL, essa não existe, é um exemplo. FPC, RTL Windows vai se chamar win. Então, no código inteiro, eu boto win, ponto, o nome da classe. Eu estou prefixando, mas de um jeito muito menos verboso do que seria do jeito normal, e sem utilizar o namespace, que é chamado de namespace. Mais sobre isso no link. E aqui passamos para a parte da instalação, para dicas de quem vem do Delphi, que sempre tem sempre tem alguma dúvida, alguma coisa assim, e também tem problemas até no ACBR. Faça o download da versão correta. Quase todo mundo deve ter um Windows de versão 64 bits. Chega lá no site, o site já aponta para você 64 bits. Você baixa ela, depois vai usar o CBR com as DLLs 32. Aí dá erro.
Tem várias pessoas falando isso no fórum. E quando dá o erro, o cara fala, pô, o Lazarus não serve, no Delphi funciona. Mas não é esse o problema. O problema foi porque você instalou a versão errada. Você pode baixar um instalador para não ter problema. Não quero ter dor de cabeça, baixa o instalador, next, instala. Só que eu nunca utilizei instalador. Eu utilizo Lazarus há anos e nunca utilizei. Eu sempre instalei a partir dos fontes, tanto do compilador quanto da IDE em si, do Lazarus. Aí você ganha algumas liberdades, que você pode atualizar, você pode utilizar, instalar aquela versão diretamente do SVN, determinada revision. Que você sabe que alguém consertou alguma coisa, lá alguém fez um patch de alguma coisa, a partir daquela revisão, pô, aquilo serve para mim, eu vou instalar a partir dessa revisão. Eu fiz um script só para o Windows, no caso, e está publicado também lá na wiki do Lazarus. Qualquer um pode escrever lá, na verdade, só tem um usuário e senha. Está publicado lá, mas eu vinha melhorando esses scripts e está publicado lá no meu perfil no GitHub. Tá, FP Script, então, meu perfil MDBS99 FP Script, que você consegue, só para o Windows, no caso, instalar a versão de 32 e 64 bits a partir dos fontes, sem utilizar o instalador. Só que quando você aprender tudo isso, pô, beleza, eu posso instalar dos fontes e tal, e utilizar o script lá que o Marcos está falando, beleza. Mas você pode esquecer isso tudo, porque tem algo já melhor que isso. Eu utilizo esse script há muitos anos, mas a partir desse ano em si, alguns meses para trás, eu comecei a usar outro cara que facilita não só na instalação do Windows, como também na instalação do Linux, que é chamado o FP Cup Deluxe. Para mim, é o melhor instalador do Lazarus de todos os tempos. É melhor do que o próprio instalador do Lazarus, porque ele tem muitas coisas a mais. Você pode ter N versões da IDE. Eu praticamente tenho uma versão de IDE do Lazarus para mais ou menos para empresas diferentes. Tá? Tem empresas que os projetos não são atualizados constantemente, tem umas determinadas bibliotecas lá. Eu mantenho essa versão da IDE com aquelas bibliotecas e não preciso mexer nela. Enquanto que as mesmas bibliotecas eu tenho que atualizar elas em outras ideias para outros sistemas que estão mais avançados. Então, posso ter N versões diferentes, sem nenhum conflito. Eu fazia isso com os meus scripts, mas isso aqui facilita muito. Como eu falei, cross-compile de Windows para Linux, até mesmo para o Mac, só que eu nunca tentei, nunca utilizei. Mas é possível com essa ferramenta fazer isso também. Dentro do Mac, instalar para Linux, para Windows e vice-versa. Mas aqui é o projeto oficial, New Pascal, FP Cup Deluxe. Essa é a cara quando você instala. Ele não é bem, como diz, não acho que seja bem user-friendly, mas basicamente aqui você escolhe ali a sua versão do que você vai querer usar. A default que ele bota pode ser stable, estável, ou a trunc, por exemplo, que é o que eu uso. Escolha trunc, escolha o trunc do Lazarus também. Depois eu tenho ali não, install não. Meu Deus. Não, stress compile. Acho que tem que cair um daqueles dois botões. Acho que isso aqui está um pouquinho desatualizado também. O botão é maior. Ah, não, está aqui, setup. Clica no setup, se quiser também, porque eu defino ali a revisão que eu quero, como eu falei. Clica no setup, eu quero Free Pascal revisão tal, Lazarus revisão tal. É só uma configuração a mais. E também se você quiser instalar o help dele e algumas coisas. Mas eu só marco mesmo revisão e dou OK, sigo o processo adiante, tem aquele botãozão lá com OK, install, Lazarus e tal. Lazarus e o Free Pascal, em vez de usar um de cada ali. Clicou ali, pode sair para tomar um café, ele vai baixar todas as dependências que são necessárias. Se não, desde do SVN, se você não tiver, que eles utilizam o SVN, ele vai baixar. No meu caso, eu não vi isso acontecer porque eu já tenho na minha máquina. Então, ele diz lá que encontrou o SVN, não preciso baixar e continua.
Ele baixa aquelas libs que também, às vezes, é utilizado pelo CBR para conexão SSH, seja lá o que for, ele baixa tudo, na sequência que ele sabe que tem que baixar, dos fontes, tanto do FreePascal quanto do Lazarus. E apenas um executável, você também não instala ele. Você vai naquele site lá que eu mostrei antes, baixa um executável da sua plataforma, que é um executável, só duplo clique nele e aparece aqui. Ele vai criando uns zines lá na máquina e depois faz tudo por mágica. Compila e instala. O instalar dele também não é igual ao instalar do Delphi. O instalar dele é copiar numa pasta e criar um íconezinho lá do desktop. Porque esse ícone você tem que chamar o Lazarus com determinada configuração que você deseja. Você pode startar o Lazarus com configuração, que é uma configuração, um arquivo XML. Você aponta para um diretório. Ele pode iniciar ou não com determinados componentes ou não, com determinadas configurações. Então, você clica por esse ícone lá. Mas aí tem uma pegadinha, que eu passei por isso, que quando eu utilizei essa ferramenta a primeira vez, eu instalei a versão 64 bits e vim trabalhando normalmente. E como eu tive que gerar executáveis para o Linux, a partir do Windows, eu gerava executável, compilava também sem problema, gerava lá. Só que quando a pessoa ia utilizar o sistema no Linux, dava alguns erros estranhos. Eu e outra pessoa, vou falar mais para frente, ficamos 2 dias meio que debugando, na verdade eu auxiliando, que não é muito a minha área, debugando um assembly, para ver o que tinha diferente da parte do Windows, que funcionava perfeitamente, 64 bits, para o binário Linux 64 bits. Então tinha uns problemas no currency, em variáveis de constante currency e o float. Mas essa mesma pessoa utilizava lá normalmente, para gerar, fazendo esse cross-compile. A única diferença é que ele e outras pessoas da equipe, instalou a versão de 32 bits, que as 32 bits você consegue criar 64 bits também, e fazer o cross-compile para 32 bits do Windows para o Linux, e também 64 para 64. Só que a gente instalou a versão 32 vezes 64. Então tem algum bug que não resolveram, que quando ele criou o assembly lá, da 32, que o compilador foi feito na 32 bits, quando ele criou o assembly para fazer o cross-compile, ele mexe alguns pauzinhos lá dentro do assembly e transforma em 64. Mas quando ele tenta fazer isso diretamente do 64, que seria, vamos supor, o código mais limpo do 64 para 64, ele tem algum bug que não faz, que tem algum erro aí. Mas para contornar isso, basta instalar a versão de 32 bits, que você ainda vai ganhar a possibilidade de fazer aplicativo para 32 bits. Eu postei isso no meu Twitter e o próprio time do FreePascal respondeu, dizendo que isso é verdade, que tem um problema mesmo ali, vamos dizer que questão de assembly, tá? Quando faz esse cross-compile. Mas só no cross-compile. Se você instala, esquecendo isso tudo, instalando só o Lazarus a partir do instalador, você só trabalha com Windows. Você pode instalar só 64 bits lá, normal, não vai ter problema nenhum. O problema é o 64 bits cross-compile para Linux. Não sei se o mesmo acontece do Linux para o Windows, que é um pouco mais fácil, fazer esse cross-compile, que já tem todas as ferramentas no Linux diferente do Windows. Então, a dica é essa, só baixar 32, escolher lá o 32. E aqui eu só esqueci de falar que depois que você instala aquele setup e instalou, ele vai instalar tudo primeiro, para depois você, se quiser, o cross-compile ali naquele quadrado ali, de CPU e iOS. Então, no meu caso, instalo Windows, depois eu quero para Linux. Quando ele acabou de instalar, eu clico em Linux e 386, que é esse problema do 32, em vez do i64, Linux e 386. Eu tenho ali na máquina, questão de um clique, eu gero o executável para Linux e para Windows, que é as 2 plataformas que eu trabalho. Aí, mais dicas. Se você está migrando, né, de Delphi para Lazarus, se você ainda pensa nesse tipo de aplicação que vem sendo perpetuado aí desde o Delphi 1 para cá, desde o tempo da bola, de que quando eu iria na RiborCon, ele abria aquela versão lá dos peixinhos do Delphi 1 e continua funcionando um Delphi mais novo. Beleza, isso é bacana, retrocompatibilidade, só que as coisas vão sendo evoluídas e você
não tem que necessariamente utilizar as mesmas técnicas de desenvolvimento que utilizava no passado, como usar T-Table ou mesmo aplicações todas baseadas em dataset. Você não consegue testar a aplicação dessa forma, testar a aplicação a nível de unit test, que eu estou falando, mas está lá. Se precisar do dataset, ele está lá. O client dataset, que é o que mais perguntam, quem que eu posso substituir, seria o buff dataset. Os arquivos são praticamente iguais ou similares, só muda ali o nome por questão de nomenclatura mesmo, de DPR para Lazarus, Delphi Project para Lazarus Project. Seria teoricamente só renomear. Mas tem outras coisas aqui. Quem está vindo de Delphi, ou até quem não está vindo de Delphi, utilizar o mod Delphi. Mode é o tipo de sintaxe que você usa no Lazarus. Tem um modo mais Pascalish de C, que eles colocam lá como mode OBJ-Paz. Você é um pouquinho mais verboso, mas segue o padrão do Pascal, que é declarar tudo antes e tal. Por exemplo, os generics do Delphi não caem muito nessa forma do Pascal, porque você determina coisas ali que não existem. No molde Object Pascal, você não pode fazer generics daquele jeito que é do Delphi. Você tem que declarar um tipo specialize, um tipo igual a specialize alguma coisa, para depois usar aquele specialize dentro do generic. É o modo mais verboso de ser. Eu também não gosto. Eu prefiro o jeito mais simples de se ver, e por isso também, não só por isso, mas também eu utilizo um molde Delphi. Mas isso aqui eu acho que quase ninguém sabe. Você pode usar o que chamei de Delphi Project Syntax, e quando você criou o projeto no Lazarus e vai adicionando em Unity, ele não fica igual o Delphi que diz o path. Ele só mostra lá no LPR as unidades que compõem, e o path dela está num XML, que é o arquivo de configuração do Lazarus. Só que você pode fazer isso, ainda mais se você estiver migrando um sistema, ou se você quiser que o seu sistema, como é um caso da outra empresa que eu trabalho, que o seu sistema funcione, compile, tanto no Delphi quanto no Lazarus, a qualquer momento. A gente utiliza essa técnica aqui, que é você, no próprio Lazarus, você vai botar na mão, por padrão ele não faz isso, mas é simples de fazer. Você pode ter, em vez do LPR, ponto LPR, você pode ter o ponto DPR mesmo, renomear mesmo na mão, lá ou salvar como já direto LPR, e colocar o path ali que você quiser. Ou seja, você pode abrir esse DPR no seu Delphi, mas também ele vai funcionar também no Lazarus. Só tem que ter atenção com o sistema operacional, porque como o nosso sistema lá, nesse exemplo, funciona para Windows e Linux, tem um if-def ali. Se o Windows, o path vai ficar assim, se não, vai ficar para cá. A questão ali da barra e contra-barra. Mas se esse também não for um problema, não quiser Linux, você vai botar ali normalmente e vai ficar só para o Windows, o barra do lado de cá. Eu botei aqui também, eu utilizo 2 arquivos para isso, né? Ou você coloca um if-def com as barras, ou você utiliza 2 DPRs, um para Linux e outro para Windows. A desvantagem é que você vai ter que copiar, sempre lembrar de um e outro. E a vantagem de usar o if-def é que tem um está embaixo do outro, você já vê se você precisar modificar algum path. Tem também no próprio Lazarus o conversor de projetos Delphi para Lazarus. É um menu lá deles, Tools, se eu não me engano. Vocês conseguem ver isso aqui. E aqui eu vou partir para outro tópico, que eu acho que é um dos mais interessantes, que linka aí com o início da apresentação, de que você consegue fazer projetos reais com Lazarus, e não apenas projetos como, não sei se a maioria de projetos de cadastro, CRUD, como a gente chama. Tem cadastro, relatório e tal. Eles são projetos completamente diferentes. Então, me adiantei aqui. Muita gente ainda pensa que só serve para isso, tanto Lazarus quanto
Delphi. Aqui também, antes de mostrar os projetos, que são projetos pessoais ou que eu participo, aqui vocês podem ver mais de 1000 projetos feitos lá nesse wiki aí lá do Lattes. Projetos de todo tipo, que também são bastante diferentes. Inclusive tem um DJ ali. Aí vocês veem os detalhes melhor nesse link. Então, o primeiro projeto aqui é um projeto minha autoria, junto com um sócio meu, André. DOG, nome do projeto. Captura, armazenamento e processamento de diários oficiais do Brasil. É uma aplicação desktop, client-server, e está em produção desde 2014. Continuando aí. O que ele faz? Transforma a informação desestruturada dos PDFs em dados relacionais que são utilizados para inteligência de negócio. Processa diariamente todos os 27 diários oficiais. Temos aproximadamente 700 mil arquivos PDFs. Ao todo, mais ou menos, 5 teras de dados. Como é que funciona esses diários oficiais? Não sei se alguém conhece. É de graça. Tem os sites oficiais. Mas cada site, da RJ, São Paulo, Minas, dá o PDF do jeito que eles querem. O que eu quero dizer com isso? Tem alguns que são bonzinhos. Eles dão um PDF perfeito daquele dia, isso é diário, né? Eles dão daquele dia o PDF inteiro. A minha aplicação vai lá, baixa esse PDF, processa ele e indexa. Tem outros que só, exatamente para que ninguém, eu não sei se é para que ninguém pegue ou não, ele dá o PDF através de uma interface, página por página. Então, você vê uma página, tem uma setinha lá que não é o PDF, tem uma setinha, próxima página e tal. Eu preciso pegar todas as páginas, porque eu preciso dar a informação para o cliente de que determinado OAB ou determinado processo saiu na página 12, no parágrafo 31. Então, o sistema baixa todas as páginas, faz o merge dela toda, processa e indexa de novo. Para fazer isso, tem que simular que o sistema é uma sessão e essa sessão continua ativa, e se a sessão cai, você tem que renovar essa sessão e continuar de onde parou, e por aí vai. Tem outros sites de diários que tem o CAPTCHA, que a pessoa tem que digitar. Aí o próprio sistema aparece, traz o CAPTCHA do site e a pessoa pode digitar ali. Ou tem alguns que é possível quebrar esse CAPTCHA através de um outro serviço. A gente utiliza um serviço de terceiro, que a gente pega essa imagem, joga para o serviço terceiro e ele retorna para o sistema o que é o CAPTCHA, o sistema lança aquilo lá e continua. E tendo esse mesmo problema de sessão, se está a sessão aberta, se não está, a sessão fica determinado tempo e o CAPTCHA, a sessão acaba e vem outro CAPTCHA, o sistema tem que ser inteligente de pegar esse CAPTCHA e revalidar ele. Toda pesquisa é otimizada e não tem nada do tipo like, porque o processamento que eu falo ali em cima é exatamente separar cada token ou cada palavra e eliminar o que não precisa, como preposições ou algo assim, e colocar de forma relacional, que você possa pesquisar utilizando em SQL, utilizando um in alguma coisa, em vez de um like qualquer coisa. Se eu utilizo um in, eu posso pesquisar uma sequência de 3 palavras, não importa a ordem, diferente que seria do like, ou então você teria que botar um like com um OR com várias condições possíveis. Dessa forma, não, eu consigo pesquisar de forma bem rápida e indexada. Daí vem o parse do PDF. Então, ele tem o parse do HTML, que é saber aonde baixar. Como eu falei, tem links diretos, tem outros links que não são diretos. É uma interface web e o sistema simula um usuário, e por isso tem que fazer o parse do HTML para saber onde clicar para baixar o PDF. Faz o download e tem alguns que tem que fazer o merge também.
Só para esse merge, ele tem uma biblioteca só para fazer o merge. Foi mais fácil assim do que tentar fazer isso no próprio Pascal. Então, o merge é feito dentre as páginas. Multithread, tem vários operadores que vão baixando, de cada estado, depende lá o sistema é aberto para eles baixarem da ordem que eles quiserem. Então, é isso. Deixa eu adiantar aqui um pouco. Aqui é só a tela, ele não é feito para ser bonito, mas é feito para ser usual. Ali tem alguns estados que são diferentes, que eu não posso baixar direto. A maioria eu consigo baixar direto, então ele já baixa. Os outros ali são configurações por estado. Ali aquelas opções ali é o sistema para quebrar o CAPTCHA. Eu não diria quebrar, ele verifica matematicamente e me traz o resultado. Vou adiantar aqui, o tempo está acabando. Outro projeto, Nicole, certidão eletrônica de integração ao cartório RJ. Ali é o link oficial. Essa já é uma aplicação WebREST desde outubro de 2016 e funcionando. Tudo Windows, no IIS. Ele está funcionando lá e nem restarta o servidor, continua funcionando direto. É uma aplicação FAST CGI, não é CGI. Que recebe e valida arquivo de certidões eletrônicas dos cartórios do Estado do Rio de Janeiro. 225 mil arquivos. E a validação da assinatura é feita por uma biblioteca do SBR. Tá? O Daniel até ajudou bastante nisso, que alguns assinadores lá de CPF eram diferentes, gravavam informações diferentes. Então, houve até modificações e atualizações na biblioteca do ACBR para ele conseguir pegar o CPF ou o nome em determinadas disposições diferentes ou do jeito diferente, que não é o mais usual. Eu não sei se são assinadores que vêm de fora ou algo assim, mas os clientes tinham isso e dava problema em alguns. Pedi ajuda do Daniel e ele ajudou bastante nisso. Tem o que a gente chama de envelopamento de bytes, permite que clientes com internet ruim consigam enviar arquivos grandes. Então, tem uma certidão gigantesca, o cliente lá divide através da nossa API, divide em 10 pedaços, N pedaços, e vai enviando cada pedaço. Cada pedaço tem que ser assinado e isso gera um hash. A gente vai guardando esses pedaços, ele pode enviar na ordem lá que ele quiser, mas ele vai dizer um número daquela ordem. E depois, quando ele enviar o último e dizer que enviei todos, o sistema vai lá, faz o merge disso tudo e verifica todos os hashes de todos os pedaços e depois o hash final do arquivo inteiro para ver se não houve alguma quebra. Porque estamos falando de certidão que você pode comprar uma casa e você fazer algum... Então, não pode ter um problema de validação de quem assinou. Além da validação de quem assinou, ainda tem outros testes que se aquele CPF estava válido para assinar em determinado período. Então, a gente também tem que ter os CPFs de quem assina para saber se ele poderia ou não assinar. E, no final, a assinatura permanece íntegra, mesmo dividindo o arquivo em vários pedaços e voltando ele todo. Aqui é na mídia que saiu, e aqui, porque é grande, eu criei aqui um google.gl, para quem quiser verificar esse projeto, mas o meu nome não vai estar lá nem nada. Eu sou só o consultor que faz isso, mas é outra empresa que está encabeçando isso aí, que é a empresa que faz todo o site onde as pessoas emitem enviam essas certidões. Eu faço a parte do back-end, que é essa parte que fica por trás, que valida essas coisas. Mas todo o site, não é comigo. É só essa parte do back-end. E eu entro aqui no finalizando. O último projeto, na verdade, projetos, onde eu trabalho 100% remoto, há alguns meses, LiveMon.com, uma empresa francesa de monitoramento de servidores. Ou seja, isso é bem diferente ainda, não tem nada a ver nem com um banco de dados. A gente consegue pesquisar terabytes em segundos, tudo utilizando FreePascal.
Lá a gente tem todo tipo de aplicação, back-end, API, desktop, command line, tem um dashboard web. E o mantra da empresa é o hands-off, ou seja, você monitorar seus servidores sem botar a mão nele, sem ficar configurando coisas. Você instala a aplicação e ele vai te dar as métricas que for necessário, que for relevante. Infelizmente, eu ficou estranho isso, mas eu não posso mostrar informações de lá, porque isso aqui são projetos de minha autoria também, mas são projetos internos. Menos esse aqui de cima, que não dá para ver nada, mas os IPs, tudo que eu marquei ali é o log. Quando você faz um search, instalei e quero fazer uma pesquisa dos logs dos meus servidores. Você pode usar o dashboard, que é o web, ou pode usar a linha de comando, que é esse cara aqui, chama-se LM grep, de LiveMoon grep do Linux. É como se fosse um grep, mas para pesquisar no LiveMoon, nos seus logs. Está tudo ali misturado. Mas como isso aí é público, se você se cadastrar para uma avaliação, você consegue ter acesso a esse cara aqui. E ali é um controle de servidores, é como se fosse um orquestrador, como a gente fala. Temos vários servidores que utilizamos para testar a própria ferramenta, ali tem mais de 500. Então, é feito um orquestrador para que eu consiga instalar determinadas coisas com um único comando em vários servidores de uma vez só, utilizando SSH e SFTP. Instalar até mesmo um sistema operacional novo, tá? Utilizando uma API a parte do sistema operacional, utilizando uma API lá do servidor que a gente utiliza, que é onde está hospedado os servidores, certo? Aqui é a parte lá do SSH. Quando eu chamo de lá, eu mostro aqui as informações, mas acho que não dá para ver muito bem, não sei. Eu digito o comando ali e posso executar esse comando em todos os servidores que tiver selecionado lá com o checkboxzinho. Eu abro essa tela, ele vai dizer aqui 3 servers, 10, seja lá quanto for. Dou o comando ali em cima e ele vai executar em cada um deles. Também tudo feito 100% em FreePascal. Ali, o Mark Petron é o CEO, o dono da LiveMoon. E aí vocês podem pensar, por que o cara escolheu por que escolheu o FreePascal e não o outro? Ele já tem uma bagagem grande. Ele veio da MailJet, já enviou 30 bilhões de e-mails. Hoje em dia, eu não sei mais se elas utilizam ou não, porque ele saiu de lá, eu não sei se já migraram isso, mas quando ele trabalhava, que também é uma empresa francesa. E a LiveMoon é toda feita em 100% em FreePascal. São um pouco lá que o desenvolvimento é 100% remoto, os resultados são mais importantes. E é o que eu chamo ali na minha opinião, FreePascal Dream Team, porque é como se ele estivesse absorvendo todos os caras chave aí lá de fora, como o Arnold Bolso do Sinobium Ormot, o Isaac, que portou os Generic Collections do Delphi para o FreePascal, Michalis, não sei se alguém conhece também, do Castle Engine, ele tem uma empresa que faz jogos 2D e 3D, só utilizando o FreePascal para mobile, Linux e Windows, mas ele também faz parte da equipe. E a gente está contratando também desenvolvedores FreePascal e Lazarus. E é isso que eu tinha aí para mostrar. Se alguém tiver alguma pergunta, se a gente tiver algum tempinho. Obrigado. Sim? Migração Delphi Lazarus, né? Em específico, eu não sei se tu poderia dar alguma sugestão em relação ao JEDI, às bibliotecas lá dos componentes. Se há alguma alternativa, ou sei lá. E também em relação a atualizações do Lazarus, como que elas são? São mais constantes? Obrigado. Ok. Não sei se ouviu desde o início, sobre a instalação do Lazarus tem esse tipo de problema. A questão de JEDI funciona. O JEDI não dá, você pode instalar. Se eu não me engano, ele fica lá naquele CCR.
E aquele RX também que tem lá, eu acho que tem muito mais companhias de RX do que tinha antes. Então é como se tivesse feito um merge aí do que ela de Jedi com RX. Vai ter que pesquisar, mas se você entrar naquele CCR lá, já vai ver a quantidade de componentes que tem. Sim, sim, está lá no Lazarus, correto. E para atualizar, você pode usar aquele. Para atualizar, você pode usar o FP Cup Deluxe, que eles atualizam diariamente. Eu me referi às atualizações do Lazarus. Às Sim. vezes, pois é, mas elas são frequentes? Não, são frequentes, se não me engano, acho que talvez 2 vezes por ano, alguma coisa assim. Versões estáveis, mas sai uma revisão aí, sei lá, talvez cada semana. Se Tem você manutenção, né? É isso que eu quero dizer. Como? Tem manutenção constante no código. Sim, constante, Perfeito. diariamente. Beleza. Sim. São 2 perguntas. A primeira é se você faz algum tipo de consultoria, ou alguém ou empresa que faz a consultoria de ir lá na minha e fazer a portabilidade do Delphi para o Lazarus. E segundo, se o DJ, se o DJ é monitor, DJ, o PDV lá, o DJ, é feito em Lazarus ou é em Delphi? Vou começar pela última. Eles utilizam Lazarus lá na empresa, do Daniel, com certeza. E a questão da consultoria, o meu tempo hoje é bem escasso, entendeu? Eu teria que analisar e a gente conversar fora para ver se vale. Mas é possível, mas depende do problema, de onde se dá para fazer remoto ou não, esse tipo de coisa. Eu comecei a migrar um projeto para Lazarus por curiosidade. E aí eu tive bastante dificuldade para instalação de pacote. Então, entra a pasta, compila e instala. Tem algum meio de fazer isso de uma forma mais fácil? Sim, então, é aquele Online Package Manager, que eu mostrei aqui. Essa seria a forma mais fácil. Você só digita lá o nome, se ele já tiver cadastrado lá. Você já digita o nome lá e só mandar instalar, ele vai instalar para você. Se não, você aí teria que instalar dessa forma manual, que se ele ainda não tiver sido enviado para lá. Baixar e instalar passo a passo. Mas tem mais de centenas já nesse online. Vale a pena você dar um search lá, até mesmo online, package.lazaro.idea.com. Você pesquisa se esse componente está lá. Mesmo antes de usar o seu Lazarus, você pesquisa lá online e você vê se já tem o que você quer. Okay? Pessoal... Complementando essa resposta, o ACBR ainda não está no Online Package Manager, assim como não está no Get It do Delphi. Ele é muito grande, é muito difícil, depende de forks, depende de um monte de coisa, então a gente ainda não conseguiu automatizar a instalação do ACBR assim. Então, a primeira coisa que quem cai no Lazarus, vai lá, pacote, compila, recompila a IDE, demora, sobe a IDE. Agora tem outro pacote. Você vai ver o ACBR tem uns trocentos pacotes, tem mais de 40 pacotes. Aí você fica 2 dias para instalar tudo, mas você não precisa. Abre um pacote, depois que se der install, ele vai perguntar para você, você quer recompilar a IDE? Você fala, não. Aí você abre outro pacote, vai respondendo não. No último ou penúltimo, aí você fala, agora eu quero recompilar a IDE. Então, você não precisa recompilar a IDE a cada pacote que você marcar para instalação. Pode deixar para fazer isso só no final. Ou ainda, lá no Lazarus, você tem a opção Build, Tools, Build All, né? Ferramentas, reconstruir. Daí ele vai reconstruir a IDE inteira, já com todos os pacotes instalados. Aí fica bem mais rápido. No começo eu tive esse problema com a CBR, né, tentando instalar, mas aí depois eu acabei fazendo esse processo de compilar os pacotes, mas deixar para dar build só no final. E aí vai ok. É isso aí, isso aí. Mais perguntas, pessoal? Estamos no horário de almoço já também, está todo mundo com fome. Vamos então bater um rango e a gente segue. Uma salva de palmas aqui para o Marcos.